Dia 23 de abril, celebramos o Dia Mundial do Livro, um instrumento essencial e importante para conhecimento e evolução da humanidade. Hoje, o Camaçari Notícias conversa com ela, Kelly Dourado. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Mariane. É uma satisfação imensa estar aqui no Camaçari Notícias, sobretudo falando contigo. Ela que é administradora e pedagoga, não é isso? Isso. E já lançou, e escritora também, né, gente? Já lançou 3 livros, na verdade 4, aqui só tem 3, mas ela vai começar essa entrevista aqui falando sobre a história que ela tem com a escrita, né? Então, em dezembro farei 30 anos como professora. Não história, façam né? As contas para saber qual a idade. Mas assim, são 30 anos de sala de aula e mais de 20 anos falando sobre aquele que é o nosso carro-chefe, que é a arte de falar em público. Então, ao longo desses 20 anos, nós construímos algumas apostilas, alguns apontamentos e sempre tive o desejo de transformar isso em um livro. Mas por ser mãe solo de 2 adolescentes e precisar trabalhar bastante, inclusive para manter o sustento dos meninos, não sobrava muito tempo para a escrita. Com o advento da pandemia, tivemos um pouco, entre aspas, um pouco mais de tempo, então eu resolvi tirar esse projeto, esse sonho do papel e transformar em livro. Esse nosso primeiro livro, que é Oratória, a arte de falar, convencer e encantar, arte sobre a qual nós falamos, como disse, há mais de 20 anos. Então foi lançado esse primeiro livro dia 22 de abril, por coincidência um dia antes do dia do livro, e nós faremos 1 ano agora com esse livro de lançado. Ele já vendeu mais de 1.500 cópias, eu costumo dizer que vai chegar a 1 milhão, viu, Mariane? Qual foi o segundo livro, esse? Isso. Aí, Mariane, o que acontece? Após lançar o livro de oratória, sobre oratória, né, arte de falar, convencer e encantar, um dia ele foi lançado em abril. Ele já estava na editora ainda, indo para a gráfica, aí em dezembro do ano anterior, de 2021, o de oratória já estava pronto. Eu acordei um dia 5 da manhã, eu acordo muito cedo, meu horário produtivo, nas primeiras horas do dia, e eu pensei quantas pessoas talvez tivessem o desejo de escrever um livro ou de participar de um, e pensei como foi difícil para mim. Sozinha, o tempo de escrita, normalmente eu escrevia anteriormente no feriado e aos domingos, depois passei a redigir, e também os custos. Os custos são altos. Você está falando aí de dificuldade, quais os maiores desafios que você encontrou, né? Por conta justamente desses desafios, que foram o tempo de escrita, a mulher sozinha, mãe de 2 filhos, precisa trabalhar menos tempo. Normalmente tem. E além disso, além desse tempo de escrita, os custos são altos para você lançar um livro sozinha. E foi por conta deste pensamento que um dia, 5 da manhã, me veio a ideia de lançar um livro que fosse uma coletânea, onde várias pessoas pudessem participar juntas como coautoras. Como eu sou uma defensora ferrenha da causa das mulheres, aí veio a ideia, eu pensei em 2 nomes a priori, seria Flor de Lótus e Mulheres que Protagonizam a Sua História. Mandei logo para algumas amigas para que elas opinassem, e veio a ideia do livro Mulheres que Protagonizam a Sua História. 2 semanas depois, nós teríamos a ideia 10 mulheres em cada, seria a ideia 10 mulheres em cada edição. 2 semanas nós já tínhamos mais de 20 mulheres. Eu falei, então vamos lançar 2 edições. Bacana. Esse livro, ele foi lançado, a primeira edição, na cidade de Feira de Santana, no dia 9 de setembro do ano passado, de 2022. Tem como coautoras a cantora Mara Maravilha, na primeira edição, amiga nossa. Tem a deputada Alice Portugal e outras mulheres de várias áreas, sexóloga, médica, policial, sargento. Então, cada um com a sua história que se conecta com outra mulher, que é o objetivo principal do livro, contar a nossa história de vida para que outras mulheres se inspirem nessa história e construam sua história também. Este foi o segundo livro, que já tem 2 exemplares, já tem 2 edições. A terceira edição já está na editora, será lançada em Camaçari, com participação das cantoras Márcia Freire e Márcia Short. A 4ª edição também já está em andamento, a 5ª e a 6ª edição. Nós teremos já certo até a 6ª edição do projeto livro Mulheres que Protagonizam a Sua História. Aí vem o outro. Que é esse pequenininho aqui, esse verde. Isso. Este pequenininho é o seguinte, ele é filho do primeiro. Ele não é o segundo, é o terceiro, mas ele é o filho do primeiro. Esse livro aqui, Oratória, Arte de Falar, Convencer e Encantar, o primeiro capítulo, ele fala sobre os principais equívocos da fala. Como eliminar alguns equívocos que acabam tirando de nós um pouco da credibilidade enquanto oradores. O primeiro capítulo ele fez muito sucesso, só que aqui nós trazemos uns 15 equívocos mais ou menos. Aí veio a ideia, vamos ampliar, transformar este primeiro capítulo em um livro de bolso, que
traga os principais equívocos da fala. Aqui nós trazemos 50 principais equívocos e o que mais me apaixona, Mariane, neste projeto é que ele tem coautoria dos meus 2 filhos, adolescentes. Kevin Dourado e Franklin Dourado, que são os amores da minha vida, são a minha maior motivação. Eles são apaixonados. E você é um incentivo, né, na vida deles. Eu costumo dizer que nós precisamos deixar um legado, tanto para as pessoas que nos acompanham, para os nossos familiares, para as pessoas que passam por nossa vida. E isso tem sido um legado. Nós fizemos o lançamento desse livro na Bienal do Livro em Salvador, dia 15 de novembro de 2022, ano passado. Os meus filhos passaram a ser apaixonados também pela língua portuguesa, pela comunicação oral, sobretudo o caçula, o abençoado, do Kevin, que hoje me corrige. Porque ninguém consegue falar 100% correto, nós vamos aperfeiçoando. Então o que acontece? Kevin hoje é o corretor da mamãe. Para finalizar nossa entrevista, chegando ao final, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para aquelas pessoas que gostariam, né, de escrever um livro e às vezes têm medo, né, de escrever, medo de lançar o seu projeto, né? Já que você mencionou a palavra medo, eu quero dizer o seguinte, que o medo é uma das emoções primárias, então sempre irá existir. O que nós precisamos é conversar com esse medo, saber qual a mensagem que o medo está nos trazendo. Muitas vezes o medo está dizendo, você precisa se preparar mais. A mensagem que eu tenho para você que quer escrever um livro, que tem esse desejo, é que você pode, que todos nós podemos e somos capazes. Te convido a começar, a dar o primeiro passo e te convido a chegar no topo, porque é lá que nós iremos nos encontrar.